Eu não tinha esse entendimento também de que Deus e o Espírito Santo, ele se magoava, que ele ficava triste, que ele era uma pessoa, que eu Sejam bem-vindos, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast, Flechas Casts, né? Que chama isso, né, Ju? Tô certo? Então, é uma série nova, uma série de jobs. Então, em uma vez na semana aí do mês, a gente vai ter um convidado aqui pra gente falar sobre assuntos jovens aí. Vai bater um papo muito legal, tá bom? Então, seja bem-vindo. Essa é a nossa estreia de hoje. Falta umas palminhas assim, batendo assim, né? E, cara, e para compor a mesa aqui, a gente chamou alguns jovens da igreja, amigos nossos. Então, eu quero apresentar vocês aí. Vai cortar para a câmera aqui pra gente apresentar. Amém? Foi? Aí, então, daqui, tipo, seja bem-vindo. Tá bom? Deus abençoe você. Tá com vergonha? um pouquinho, Nervoso? né? Primeira vez, mas é uma bênção. Amém. Jaine, esposa do... Falei certo, né? Certo. Jaine, esposa do Édipo. Oi, gente, a paz. Apresenta aí. Vai estar nervosa também? Tô nervosa, mas vamos que vai fluindo. Amém. E a Agatha? Oi, Tudo gente. bom? Tá nervosa também? Também tô. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Oi, gente, que legal. Bom, eu chamei eles aqui hoje pra gente bater um papo sobre um assunto que o Senhor tem ministrado em nossos corações, que é falar sobre o pecado. Mas antes de falar sobre o pecado, eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho, falasse aí como foi o seu encontro com Deus, e também depois falasse pra mim aí como que é seu devocional. Sabe, a gente tem tido aí muitas dúvidas dos jovens na nossa igreja. Bruno, como que faz devocional, né? Tem sido um dos bate-papo nosso no grupo lá de WhatsApp. Como que faz um devocional? E eu sei que cada um tem o seu jeito, né? Começa pela manhã, começa orando, começa cantando. E eu queria que vocês compartilhassem aí. Eu sei que cada um é diferente. Quer começar? Amém. Beleza? Olha, na parte assim comigo, eu entendi, depois de um bom tempo aí de ministério, de entendendo aquilo que Deus queria da minha vida, era que eu tirasse sempre a primeira parte. Não só no dízimo, não só na questão financeira, mas em tudo. Quando a gente acorda de manhã, o primeiro hábito que a gente tem é pegar o celular. E o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, a partir de hoje eu não vou pegar mais o celular. A primeira coisa que eu vou pegar é a Bíblia. Fiz isso junto com a minha esposa, a gente fez um propósito de jejum e oração para a gente fazer nosso devocional todo dia às 5 horas da manhã. Primeira coisa que a gente faz, a gente levanta, a gente ora e vamos fazer nosso estudo da palavra, e ali o Espírito Santo traz algo novo para a nossa vida e serve de aprendizado para o nosso dia, para a nossa semana. E muitas das vezes o Senhor já tem falado grandemente conosco nesse momento de oração. Entanto que teve um momento que, porventura, na correria do dia a dia, a gente acabou deixando um pouco de lado, pulou uns dias e tal, e o Senhor trouxe de volta, falou com a minha esposa em sonho, em visão, falou, olha, vocês têm que voltar a fazer de novo. Sabe, Deus quer trazer para perto. Sai do raso. Sai do raso, vem para mais fundo. O que está acontecendo? E a gente, opa, peraí, não vamos deixar as distrações, né, nos tirar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Porque o diabo, ele coloca distrações. E a gente fica distraído com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maravilhoso. Só que, assim, depende de nós buscarmos aquilo. Então, assim, tá sendo um divisor de água na nossa vida, esse devocional todo dia de manhã. É um café com Deus Pai, é muito bom. Eu vou lá, faço meu cafezinho, falo, amor, o meu cafezinho que tá do lado. Tem que ter café. Tem que ter café. Tem que ter um cafezinho. Faço meu cafezinho, às vezes ela quer um chá, e ali a gente faz a leitura bíblica. Eu tenho 2 devocional, tem o Café com Deus Pai e tem mais um outro lá que é Apontamento Divino. Muito bom também. E aí a gente lê a Bíblia, vai no apontamento, vê e tal, e muitas das vezes sempre Deus traz uma palavra nova ali. Muito bom, e tá sendo algo assim, transformador na nossa vida, no nosso casamento principalmente. Depois você fala pra mim como foi seu encontro com Deus. Show. Tá bom. Jaine, como que é isso aí? Tenho certeza que é praticamente igual ao do Ed, foi, mas... É parecido, é igual, né? Aham. Nós somos casal, mas na verdade, assim, a gente não tinha essa vida com Deus, assim, de fazer devocional.
Então, Deus deu essa direção para nós, tanto para abençoar o nosso casamento, a nossa casa. E aí eu falei para ele, amor, vamos fazer o seguinte: a gente precisa compartilhar junto esse devocional, né? Porque Deus usa ele de uma forma, Deus usa ele de uma forma, e juntos a gente aprende mais. E aí eu falei para ele, o Espírito Santo tá falando comigo pra gente fazer esse devocional todos os dias, 5 horas da manhã. E é literalmente isso. A gente acorda às 5 horas da manhã, aí ele pega o cafezinho dele, eu pego o meu chá e a gente senta. Tem dias que a gente começa a ler e o Espírito Santo começa a falar, a gente só se derrama na presença de Deus. É algo assim, surreal mesmo, divino mesmo. Porque você já começa a sentir, ó, já tô até sentindo a presença de Deus aqui, a gente começa a sentir, a gente começa a sentir a presença de Deus ali mesmo, e o nosso dia se torna abençoado. E teve essa fase aí que ele falou que a gente acabou, a correria do dia a dia, a gente acaba meio que não pode deixar Deus em segundo lugar. E durante essa fase que Deus acabou ficando em segundo lugar, a nossa semana ficou perturbada. E aí eu falei, vamos sair do raso, vamos se aprofundar mais. E aí a nossa vida começou a estabilizar novamente. Então eu tive um único entendimento que sem a palavra, sem a nossa devocional, não tem como. É o nosso pão diário. Mas só uma coisinha. Isso começou a dar certo de ter o devocional em casa, mas foi através da vida da minha esposa, porque eu não tinha esse hábito. Ela começou a buscar primeiro, junto com a tia dela, que começou a interceder por ela. Eu, através ela, com a vida dela e a tia, eu comecei a ver a diferença na vida dela. Eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Minha esposa tá diferente. E eu ali naquela correria, eu olhava assim, minha esposa acordando e orando de madrugada. E eu ali dormindo. Minha esposa no propósito, e eu ali comendo. Minha esposa jejuando, e eu ali... no videogame. Eu falei, meu... Tinha algumas renúncias que eu não participava, e por quê? Por causa que eu tô no propósito. Aí eu falei, poxa, assim? E Deus mostrando, Deus trabalhando na vida dela. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida também. Eu falei, amor, sério, eu preciso disso. E aí é onde eu falei, então vem cá, senta aqui, eu vou te explicar como que é. E assim, foi através do posicionamento dela que começou as coisas dentro de casa. Então, assim, muitas das vezes, alguém tem que se posicionar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Para que você possa trazer mais um, trazer mais outro, através da sua vida, que se você posicionar, você consegue alcançar outras vidas. Sim. E foi assim, através da vida da tia dela, através da vida da minha esposa, me alcançou. E assim, o meu sobrinho, comecei a jejuar junto com ele, a ter momentos também de devocional. Deus é lindo, e Deus foi transformando. Ele não era batizado, e ele batizou. aceitou Jesus, se batizou, ele está na Assembleia, tudo. Mas assim, eu ministrando a vida dele todo dia ali com devocional, chamando ele no vídeo chamada. Então, legal. assim, foi algo assim também que começou através dela, depois de mim, você vê como passou que Deus para é? ele. Curados e aí agora a gente né? estamos ministrando um outro casal, que é padrinho nossos, né? Estamos nessa peleja aí também. Eu falo que isso é muito importante. Pra mim, que eu sou novo casado também, né? Eu aprendo, porque a gente aprende a fazer devocional sozinho, né? E aí Deus chamou a nossa atenção pra mim, pra ler. Falei assim, vocês precisam fazer devocional juntos, vocês precisam orar juntos. E isso é transformador de verdade, né? Esse compartilhar, Nossa, mudou a gente tudo. buscar junto, muda o ambiente da sua casa, né? Sua família, caminhar junto, né? E às vezes a gente parece estar seguindo um pra cada lado ali, e aí Deus alinha tudo, puxa um pouquinho pra cá, a gente... É bem, assim, nossa, quando a gente começou a fazer esse devocional, mudou completamente. Tanto a nossa vida ministerial, o nosso casamento, nossa vida também profissional, tudo muda, porque quando Deus entra, tudo flui, né? Legal. Agatha, Meu devocional é à noite, eu não consigo fazer de manhã eu só abro o Spotify, coloco um louvor e bom dia Espírito Santo e vou orando, pedindo para que Deus direcione tudo. Normalmente eu leio uma palavra, mas não é nada assim que eu me aprofunde muito. Eu vou procurando entender ela no dia a dia e aplicar. Mas de noite, depois que eu chego, tomo um banho, daí eu preparo o meu quarto para ter um tempo com o Senhor. Daí eu coloco o louvor novamente, oro e espero o Senhor falar comigo. Normalmente, na verdade, antigamente, eu sempre procurava um livro e ia estudando. Mas agora eu tenho feito, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para ministrar o meu coração? O Senhor já me conhece, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E é muito doido, porque ele acaba colocando um versículo, um capítulo, e eu sou muito ruim em memorizar, e ele fala, abre em Ezequiel 47, abre em Lucas 10, e daí eu vou lendo e desfrutando do que realmente o Senhor quer falar.
E tem sido muito bom. É assim, É simples. é assim, É simples. simples, né? Eu tenho falado pro pessoal que a gente não consegue passar um dia sem comer, de verdade. Se passar um dia comer, você passa fome, come. E aí eu falo pra ele, cara, como tá seu espírito, sabe? Porque a gente não se alimenta muitas vezes da palavra, a gente, né? E eu tava ouvindo até um podcast, a gente não precisa ficar uma hora orando. A gente não passa uma hora sem orar, Uhum. entendeu? Né? Então, às vezes tem gente que fica preocupada, não, tem que ficar uma hora de joelho dobrado, tem que... Não, cara, cada um tem seu jeito. Eu tenho um amigo que Sim. tinha uma correria, assim, do dia a dia. Eu lembro que ele foi batizado no banheiro, tomando banho, sabe? Né? Então, acho que pra Deus não existe, às vezes, um lugar. Eu sei que é muito importante. Eu, de Uhum. verdade, eu preciso do ambiente, sabe? Eu preciso daquele lugar quieto, eu com Deus. Mas, às vezes, na correria, você precisa abrir a Bíblia, você precisa estar com louvor, você Sim. precisa estar ali. Tem vários tipos de devocionais. Obrigado por compartilhar aí. Aí, você em casa, né? Você jovem, já vai pegando essas dicas aí. Eu quero começar com a Agatha, né? E qual foi seu encontro com Deus? Meu Conta encontro aí. com Deus. Como Eu que também foi? não sou de família cristã, mas eu lembro que tinha um casal lá no meu prédio, que eles tinham uma filha e essa filha era minha melhor amiga na época. O nome dela era Ingrid. E a gente era muito grudada. E os pais dela são cristãos, né? E eles me levavam pro culto. E eu lembro que eu era muito criança, então eu só ficava na salinha e tudo mais. Mas eu lembro que toda vez que a gente entrava no carro, tava tocando aquele louvor, Deus cuida de mim. Uhum. E, nossa, isso é algo que ficou gravado, memorizado em mim. Depois disso, eu fui crescendo, virando adolescente, me afastei dela, e na escola tinha uma amiga que era cristã, e ela sempre me chamava também. Ah, Agatha, vamos pra igreja e tudo mais, mas eu nunca quis. Eu lembro que depois de um tempo, quando eu tinha uns 16, 17 anos, também através de um amigo, eu comecei a ir pra igreja, e era a Comunidade da Graça o nome. E ali ele me apresentou um Deus amigo, um Deus que, tipo assim, é muito legal estar com Jesus e tá do lado dele e levar ele pra todos os lugares da vida. E foi assim que eu conheci Jesus, né? Através dos meus amigos e no meu quarto. Ali no meu lugar de intimidade, orando, buscando. Eu passei um bom tempo da minha vida só indo pra igreja e não estando com Jesus. Aquilo que você falou de... O que você falou? De Agora há pouco a gente tava Jó. conversando. Isso. Conhecia Aquilo que você falou de Jó, de eu te de ouvir conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu consegui ver os olhos de Jesus no meu quarto. Foi algo muito chocante pra mim, porque eu falei, como assim? Como assim o senhor tá aqui? Na época eu nem tava tão firme na igreja. Como assim o senhor me ama se eu não tô fazendo nada pro senhor? O senhor me ama só por me amar. Uhum. E faz totalmente diferença quando a gente contempla e quando a gente ouve. E foi desse jeito que eu conheci Jesus, no meu quarto, buscando ele todos os dias e desejando contemplar quem ele é e não as coisas que ele pode fazer por mim. Foi isso. Foi assim. Bacana. Isso, né? Aleluia. Você vê aí. Bom, acho que é mais fácil a gente começar com o Edipo e a Jaine Beleza. Amém. completa aí junto, né? Vamos lá? Como que foi seu A gente encontro? tem um testemunho forte aí Tem também. também pra contar, né? Mas assim, a minha questão, como eu fui uma pessoa que tive uma adolescência um pouco atribulada, bem atribulada, Eita. fui dependente químico, usar de crack, cocaína, maconha mesclado, cheirei cola, Eita. lança perfume. O que você Que tinha imaginar pela assim frente. eu topava. Aham. Sem contar bebida alcoólica, cigarro, essas coisas, era Fichinha. fichinha, vamos dizer Aham. assim. E também prostituição também. Porque o diabo ele vinha com um banquete assim tão grande que eu totalmente perdido aceitava qualquer convite. Isso na adolescência já começou. Na adolescência ali com uns 15 anos. Com Aham. 15 anos eu já estava me envolvendo com coisa errada, já tinha uma cabeça totalmente desfocada. Mas eu me lembro, com uns 9 anos de idade, eu fui para uma igreja através de um convite de um amigo. Ali eu vi um pouco, conheci um pouco, né, de Deus, mas não tinha aquela estrutura, porque não tinha cabeça também. A gente só ia para comer mesmo e pronto, Aham. acabou. Porque era família humilde, né? Sim. Não tinha muitas coisas em casa, então a gente ia pra igreja. Lá ganhava as coisas gostosas. Mas
Aí, Eu lembro que eu ia pra escolinha bíblica pra tomar café, que era bom. porque tinha bolacha, tinha as coisas, macarrão e não sei o que, pão com salsicha, É, aquelas bom. coisas. Eu falava, nossa, não vou perder. Café. É, Acordava De graça. cedinho, 6 horas, era tava lá na porta da pontual. igreja, lá, ó, pra tomar café, depois jogar bola, fazer duas coisas. Legal. Porque na igreja tinha. Tinha, né? Então isso é interessante também. Por isso que é bom sempre ter essas atividades na igreja. Uhum. Porque Atrai, é um jeito de atrair, Aham, querendo ou não. É uma coisa que não tinha em casa e na igreja tinha. Então eu ia. sim. Através de um convite de um amigo também. Mas aí, como a gente mudou daqui da Vila Brasileira, que era lá na Rua Uva, fui para Trás-os-Pebas e lá era uma cidade, assim, um bairro muito católico. Então, me afastei de novo. Passei por esse processo de passar por essa vida aí que eu passei. Foi mais de 5 anos aí dependente químico, fazendo coisa errada, tive 2 overdoses, o diabo tentou tirar minha vida pelo menos umas 2 vezes, levei uma facada aqui no pescoço, tem Dá a pra ver marca aqui, até né? Tem uma hoje. marca. Então, assim, de todo jeito o diabo tentou tirar minha vida, mas Deus tinha um grande propósito e eu não entendia, porque as pessoas chegavam em mim, eu ia na igreja às vezes por convite, tentava me firmar, a pessoa vinha e falava, olha, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um propósito, se alinha, Deus quer fazer algo, eu amei, mas que Deus é esse? Eu nunca Uhum. tive uma experiência com Deus de verdade. As pessoas vinham, falavam desse Deus, mas eu não conhecia esse Deus. Eu conhecia só as coisas do mundo, as outras coisas, mas essas coisas de Deus eu só ouvia falar. E eu, nesse processo todo, fui para casa de recuperação e lá eu tive um encontro com Deus. Pude ter uma presença com Ele de verdade e tive uma desintoxicação instantânea. A partir daquele dia, vai fazer mais de 14 anos, tá indo para 15 anos que eu sou liberto das drogas. Totalmente. Não tive mais abstinência nenhuma de droga. Aham. É, E tem um versículo que falou muito ao meu coração desde o começo da minha conversão. Porque eu sempre falava para meus pais: eu não tenho mais jeito, não precisa vir mais atrás de mim, eu sou um caso perdido. Desacreditado. Né? Eu era totalmente aquela pessoa que eu não me via no meio da sociedade. Uhum. Sinceramente, eu não me via. E esse versículo tá marcado no meu coração até hoje, que é Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim, a palavra do Senhor: porque ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torna a brotar e que não cessarão seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos novos para uma planta nova. Glória a Deus, Amém. cara. Aleluia. Então, assim, eu era essa planta que estava morta ali, um tronco ressecado, já não Uhum. tinha mais vida. Mas o Senhor, ao cheiro das águas, aquilo que, como Jó foi na vida dele, falou: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar, e hoje meus olhos podem te ver. Amém. E ali eu tive um contemplar com o Espírito Santo muito forte. Mas foi um processo, mas tive. Aí onde tudo aqui acontecia, eu me corri aos pés de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Testemunho forte, hein, cara? É só, né? É, um Depois pedacinho, porque você. depois veio meu casamento, aí tem tanta coisa que Deus também foi bradando, Deus foi Aham. trazendo à existência aquilo que não existia. Uhum. Olha, foi algo assim que tem bagagem. E eu creio que tudo aquilo que a gente passa na nossa vida tudo serve de experiência, porque Deus não dá um fardo daquilo que você Uhum. não pode carregar. É verdade. Então, se Deus tem um propósito na sua vida e se algo está acontecendo, não se preocupe, porque Deus sempre está no controle. Então, aquilo que está acontecendo hoje não é para morte, é para vida. O que ele fala de se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, né? Isso mesmo, é para gerar vidas. Então, assim, toda cicatriz, tudo que a gente passa é porque Deus permite para que aconteça. Ou na vida do apóstolo Paulo, que ele passou por tanta coisa, mas para quê? Para honra e glória do Uhum. Senhor. Para ser É verdade. uma pessoa. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, Por mas fé. guardou a fé. Glória a Amém. Deus. O legal, assim, que uma vez o Espírito Santo falou comigo que ele é um Deus que, mesmo que acabe a esperança, ele cria esperança, né? Então você pode, né, se olhar pra você mesmo, ficar sem esperança nenhuma, né? Não tinha Pra porta onde- nenhuma. Mas é um Deus que você vê que
Pra onde não existe esperança, ele cria, ele faz, né, cara? Que incrível. Eu sei que tem muito mais, a gente compartilha. Sim, Você vai foi, é falando muito forte, é ao algo longo da assim, conversa. é Deus que... É aquilo, você não se vê uma pessoa na sociedade, você não vê saída, É. você se vê no fundo do poço. Mas Deus vai e cria circunstâncias, traz pessoas que falam, olha, estou com você. Isso é o grande importância de uma igreja que acolhe. Legal. Que você tá E que se contando, posiciona. é, que sabe que acolhe de verdade. Isso Sim, é... sim. Porque às vezes é muito fácil julgar, falar da vida do outro, olha a situação, que não sei o quê, mas, meu irmão, se coloque no lugar do Uhum. próximo, porque Jesus falou, ama a Deus em primeiro lugar e o seu próximo. Então, né, é sobre isso, é Legal. sobre o evangelho. Não, a gente vai compartilhar mais porque eu achei interessante o que você falou, é que de tudo isso que aconteceu na sua vida, teve um porém, né? Existe um porquê, né? Talvez, e o assunto que a gente vai falar sobre o pecado, ele também remete muito a isso, né? A gente sempre busca, aí trinchando um pouquinho o pecado do que a gente tá falando, a gente vai comentar, né? Sobre talvez a pornografia e tantos outros pecados, é uma falta de algo que aconteceu lá atrás, e eu tenho Uhum. certeza que remete um pouquinho ao seu testemunho, né? Sim. De algo que talvez te faltou lá atrás, de algo que talvez você tinha uma necessidade e aí você encontrou no meio de outras coisas, né? E aí, Preencher isso um que vazio aconteceu, que não achava. né? Legal, a gente vai compartilhar. E eu Amém. queria ver da Jaine aí. Amém. Sei que correlacionado os dois aí, né? A minha conversão, os meus pais, do lado da minha mãe, a minha mãe era bruxa, todo mundo lá da minha mãe é espírita, e do lado do meu pai são evangélicos. Então foi uma guerra. Eita. Foi uma guerra espiritual. E aí eu fui crescendo com meu pai, do lado conhecendo a palavra de Deus e tudo mais, só que eu era igual ao meu esposo, ia pra igreja só para comer. Eu não tive aquele encontro genuíno, né? E aí eu ia pra igreja, eu participava do grupo de louvor com jovens, e eu dormia. Ou, na minha adolescência, era um pé na igreja, um pé no mundo. Sim. Crente Raimundo. Exato. E quando eu comecei literalmente a entender, ter o entendimento da palavra, e mesmo assim, eu não dava testemunho na minha escola. Então, eu tinha vergonha, olha só, eu tinha vergonha de falar que eu era evangélica. Caramba. Isso com meus 12 anos. E aí, quando eu tive, literalmente, quando eu conheci Jesus mesmo, toquei nele, eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar o meu posicionamento, eu preciso ter uma identidade em Cristo. As pessoas, eu não preciso chegar falando que eu sou cristã. As pessoas têm que ver o brilho em mim. Legal. E aí eu comecei a mudar o meu posicionamento, o meu comportamento, e aí eu tive um encontro literalmente com Deus. Aí eu me batizei, comecei a buscar mais e mais e mais de Deus, e Deus literalmente mudou a minha vida. A gente sabe que para jovens ficar firme com Deus muitas renúncias. E eu renunciei a amizades que me levava para... Muita gente fala, amizade não leva para o mau caminho. Leva porque me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você tá andando com aquele grupo de amizade que não convém, você vai se contaminar. Então, eu comecei a escolher o meu ciclo de amizade e comecei a andar com pessoas que iam pro monte. Aí eu, adolescente, lá no monte, no Glória a Deus. E aí eu comecei a ter experiências com Deus. Legal. E aí eu fui crescendo mais, e aí depois veio a parte do meu casamento, né, que é outro testemunho. Mas o ponto específico, assim, que você fala, poxa, foi a virada, assim, né? Tive esse encontro e daqui mudou. Foi... Então, essa virada, depois que eu me batizei, foi uma grande virada na minha vida. Porque, literalmente, eu conheci Jesus, mudei muitas coisas. Mas na nossa vida tem vários degraus. E quando eu me casei, por alguns momentos eu acabei me esquecendo de Jesus. E aí eu voltei para o mundo, comi dos pratos que o inimigo dava, né? Comecei a beber, comecei a fumar, e esqueci literalmente a essência que Deus colocou dentro de mim, e Deus já tinha um propósito para mim, né? Então eu esqueci literalmente dessa identidade que Deus colocou, devido a muitas coisas que aconteceram no passado. Então era uma falta. Então o inimigo, o que ele fazia? Ele me mostrava pratos, e eu era vazia da presença, não tinha Deus, e eu comia daquele prato. Foi nós dois nessa questão. A gente casado, a falta de conversa, a falta de muita coisa. O inimigo foi colocando só o dedo dele, colocando as coisas no meio do nosso casamento. E nisso, tipo assim, era normal a gente beber numa roda de amigos. A gente tá em amigos, tá em família. Não tem nada de errado pra gente, era normal.
Mas o diabo estava só Uhum. alimentando algo muito maior. Começou a sair do controle, na verdade. Começou a sair do controle. Então, foi algo assim que ele estava ele, bem dizer, quase, faltou muito pouco para destruir nosso casamento. Foi algo assim, a gente estava jogando uma vida inteira ali, que Deus preparou. Na verdade, ele já tinha decretado nossa separação, ele chegou a arrumar as malas dele Foi. para sair de casa e nós dois estava literalmente perturbado, né? Porque Sim. já não tinha mais a presença de Deus na nossa casa. E aí foi aonde literalmente eu tive esse encontro. Sim. Que o irmão me perguntou novamente, né? A presença, a luz voltou para dentro de mim. Hoje eu tenho 31 anos e com 30 anos que literalmente eu conheci Jesus de ver face a face. Antes eu só ouvia falar. Então, quando eu entendi que Deus, ele me deu um casamento, ele foi o homem, o príncipe que eu pedi para Deus, e eu tava entregando pro inimigo, eu falei, não. Deus abriu meus olhos, eu falei, não, aqui não. Aí eu me posicionei. Aí foi aonde eu falei, na minha casa não. Comecei a jejuar, comecei a orar, porque a palavra de Deus fala que os demônios só saem com jejum e oração. E eu tinha esse entendimento que na minha casa tinha muitos demônios, porque o negócio estava feio. A gente já não se respeitava mais, falava palavrões, já não tinha mais a comunhão. E aí eu comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a buscar e eu tive esse encontro. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Legal. Que esse foi a virada. Foi a virada. Deus me deu uma nova personalidade. A personalidade que eu tinha antes era de uma Jaime traumatizada, uma Jaime que só via o passado com dor, uma Jaime que não era curada. Quando Deus entrou na minha vida, eu dei lugar para ele entrar e fazer morada, que nosso corpo literalmente é templo do Espírito Santo. Ele fez morada e ele me deu essa nova identidade. Hoje eu posso dizer que Cristo mudou minha vida. E quando o Ed falou que através da minha vida ele viu a diferença, foi nessa metamorfose que Deus mudou. Eu era uma pessoa muito estourada. Hoje parece que eu sou plena, mas eu sou plena porque eu sou uma nova criatura. Sim. Mas eu era, tipo, muito arrogante. Mas não era porque eu queria ser. Era algo que estava dentro de mim que eu queria colocar para fora. Eu não estava entendendo isso. E eu era arrogante, a gente brigava, ele falava uma coisa, eu já estourava, falava muito palavrão. E eu, quando o Espírito Santo entrou, ele me mostrou que já ia menos. Ele me quebrou inteira. Como, né? Ele me fez um vaso novo. Ele fez um vaso novo. Não tem como ter um encontro e continuar sendo igual você era. Né? Tive que mudar muitas coisas, desde roupas também. Eu, tipo, andava muito vulgar. Então, era algo que estava dentro de mim vazio. E quando o Espírito Santo entrou, eu comecei não precisou ninguém falar. Eu olhava no espelho, o Espírito Santo já falava, Jaine, não tá legal. Cheia de piercing no rosto. Não é questão, é que cada um tem o seu particular com Deus. Não é doutrina, o meu particular com Deus tirou, porque era algo que eu queria me esconder atrás disso, e não era isso que Deus queria. E ele falou que para mim que a presença dele me bastava, não precisava dessas coisas. Então tive que mudar comportamento, vestes, a forma de falar, a forma de agir, a forma de pensar. Como era muito arrogante, acabava magoando as pessoas sem pensar. E o poder da palavra, ela mata. Então, às vezes, sem pensar, acabava falando muitas coisas. Hoje, com esse entendimento, é fácil, na presença de Deus, pedir perdão. Me perdoa, falei demais e tudo mais, porque a graça dele nos basta, mas antes não era. Então nem aí, quero nem saber, né? Mas essa foi a virada de chave da minha vida. Não, bacana. Gostei. Sei que tem muito mais pra gente falar. Mas o assunto que a gente vai falar vai correlacionar muito o que... Os testemunhos de cada um, né? Porque eu acho que tem muito a ver. E só pra meio que introduzir, acho que a maioria das pessoas que assistem esse podcast é a galera da igreja, né? Mas em nome de Jesus vai alcançar aí Mogi todo. Mas, assim, aqui na igreja, esse ano, né, particularmente, assim, Jesus, ele começou a falar comigo por semestre, assim. A gente finalizou o semestre anterior, né, falando sobre paixão pelo noivo. E aí, quando mudou aí do meio do ano pra cá, eu lembro que Jesus começou a trazer algumas informações pra gente começar a falar sobre o pecado com os jovens. E é uma coisa que, cara, é difícil hoje você falar em cima de um altar, sabe? Você falar sobre os tipos de pecado, destrinchar um pouquinho o pecado e começar a falar sobre cada um dele, né? E até pra mim, conversar com os jovens sobre o pecado foi uma das coisas mais difíceis, assim. De verdade, eu tive que entender realmente que era o Espírito Santo. E eu falei, então, se é o Senhor, a gente vai, né? Eu com vergonha mesmo, a gente vai falar. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria
saber de vocês, né? Um pouquinho aí sobre o que vocês entendem sobre o pecado, né? Então, se você quiser falar, pode começar. Não, É, amém. Isso. E aí eu vou meio que... Sim, continuando aqui um pouco da até que a minha esposa está falando, que é a questão do pecado mesmo. O pecado entrou no nosso casamento, através um pouco até da minha vida, e também acabou também respaldando nela também. Eu comecei a atrair a confiança da minha esposa, com mentiras, com atitudes, com palavras, escondendo coisas na internet, com hábitos totalmente ruins, porque assim, a gente mais brigava do que tinha um relacionamento. Aham. Então, quando um casal briga muito, não tem conversa, não tem diálogo, não vai ter relações. Então, se não tem relações, o que que acontece? O inimigo sempre vai falar, então, pô, mano, você tá aí sozinho, assiste alguma coisa aí, faz alguma coisa. E de verdade, irmãos, hoje eu falo com propriedades que hoje eu estou liberto disso, porque o Senhor Jesus me libertou, porque Sim. pela minha força eu não conseguiria. Uhum. Mas no dia que eu me posicionei, que eu confessei tudo para minha esposa. Eu falei toda a verdade. Porque o Espírito Santo que habita nela começou a falar, olha, ele tá falando isso, e foi confirmando. O Espírito Santo confirmava e eu fui falando. Aí ela falou, tem mais coisa. Tudo, irmãos. É muito importante. É assim, ao mesmo tempo eu falei, quer saber? Eu quero meu casamento de volta? Eu quero. Eu vou lutar pelo meu casamento? Eu vou. Comecei a jejuar, fiz um jejum de 3 dias só na água ali, para Deus restaurar. E se fosse da vontade de Deus, amém. Se não fosse também, eu estava com a cabeça mudada. E quando ela me chamou pra gente conversar e sentamos para conversar, ela falou: olha, a gente até pode restaurar, mas eu quero que você me fale tudo. Não esconda nada. Uhum. Aí eu pensei e falei: olha, quer saber? Se é pro meu casamento, se é pra minha vida ficar bem, Sim. eu vou contar tudo, desde do nosso passado, coisas que estavam guardadas que eu nem lembrava mais. Mas ela falou: olha, ainda tem coisa, o Espírito Santo tá falando que tem coisa. E eu fui falando, eu fui vomitando tudo, fui colocando tudo pra fora. Tudo que eu tinha feito, que eu tinha pensado, que eu tinha agido nas costas dela, eu falei. Aquilo me libertou, irmãos, de uma maneira, irmão Bruno, que eu falo pra você, que hoje o diabo não tem mais poder sobre isso na minha vida. Porque, olha, era muito assim. Eu vinha pra igreja, me ajoelhava, orava a Deus, tava ali orando, Senhor, me abençoa, me perdoa. Mas dentro de mim, o diabo falava: você não presta. Uhum. Você tá escondendo coisas da sua esposa. Você ainda tem coisa no oculto. Que só eu e o diabo e Deus ali sabia que eu tinha feito. Mas eu tinha que confessar, mas eu não tinha coragem, eu tinha muito medo. Medo de perder ela. E quando aconteceu tudo aquilo que Deus colocou na mesa, falou: ó, é na mesa. Aham. Pratos limpos, Vamos né? sentar, tá tudo aqui, ó. Não tem mais nada para te esconder. Tudo que eu fiz, eu estou arrependido de coração, não quero mais voltar nas velhas práticas, e é sobre isso. Isso já não tem mais poder na minha vida. Aí a gente orou junto, ela me perdoou, e assim Deus pôde restaurar o nosso casamento. E hoje eu não tenho mais aquele medo de vir para a igreja e orar, e interceder, fazer algo na parte de Deus, porque o diabo já não me acusa Mais mais. poder pra te acusar. Na pornografia, não. Na mentira, não. No adultério também, não. Nessas coisas, ele não tem mais poder. Entanto que ainda tinha algo que o diabo ainda estava mexendo comigo há um pouco tempo. Deus mostrou em sonho para ela, em visão, algo que era muito pequeno, irmãos. Coisinha aos nossos olhos parecia assim, coisa boba. Mas quando Deus quer transformar, ele quer limpar tudo. Não quer fazer tudo. Então, é tudo, já que é tudo, é tudo. É tudo ou nada com Deus. Não tem essa de meio termo. Sim. Então, é tudo. Amor, tem coisa escondida. Como o quê? Coisinha, sei o quê. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas não faço mais isso, não faço mais aquilo, não tenho vontade. Calma aí. Aí mostrou em sonho para ela, em visão, e meio que confirmou comigo. Meu cunhado foi em casa orar lá, e a gente conversando, falou: olha, Deus É tem... nisso. É nisso. Aí eu confessei na mesa, com a minha esposa, com o meu cunhado ali, a gente orou, e foi quebrado. Automaticamente, na segunda-feira, quando eu fui trabalhar,
O Espírito Santo já me estava convencendo daquilo. Quando eu ia fazer, o Espírito Santo, tá errado. Uhum. Eu ia fazer o certo. Automaticamente, eu ia fazer, tá errado. Porque tinha virado um hábito. Uhum. Vira um hábito. Uhum. Sim. É automático. O nosso cérebro vai fazer tal coisa, é automático. Tá errado. Não faça. Amém. Aí eu cheguei aí em casa, minha esposa, e aí? Boa. Teve momentos, mas não pequei. Não. Continuei. Igual Jesus falou para aquela moça. Cadê os seus acusadores? Vá e não peques mais. Amém. Então pronto, é sobre isso. É sobre o diabo não ter mais legalidade. Sim. E foi assim, foi algo que transformou o nosso casamento. Quando a gente colocou tudo na mesa, quando a gente falou tudo, tanto da minha parte como da dela, resolvemos e o diabo perdeu a guerra. Legal. Mano, é até legal você falar, porque uma das coisas que eu aprendi, né? Sou casado recentemente também. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito é que nem vocês fizeram, né? Essa transparência um com o outro, né? A liberdade de realmente, ó, eu preciso abrir meu coração pra você e eu preciso falar a verdade. Né? E do outro lado você tem uma mulher de Deus também que teve sabedoria pra lidar também, né? Porque eu acho que não é fácil, né, gente? Não. Você ouvir tudo isso e falar, não, É difícil. peraí. E o Espírito Santo já tinha me Perdão. falado antes. Olha aí. Então ele me deu aquela paz que excede todo entendimento. Eu Aham. conheci pela primeira vez. Ele me falava quando eu achava que tinha acabado, tava doendo, não acabou. Ainda tinha mais. Eita. Eu vim pleno. Não, tudo bem. Tá bom. Vamos voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro foco, Sim, né? A mentira literalmente destrói tudo. verdade. E, galera, o que a gente tem falado aqui na igreja, literalmente isso é, tipo, a gente começou a falar sobre pecado, né? E eu lembro que a gente ministrou sobre o que é o pecado. E a primeira coisa que eu falei para os jovens é que não existe nenhuma pessoa que eu me lembre, que eu me conheça, que conseguiu se libertar de algum pecado sem antes ter confessado. Acho que o primeiro passo, né? Foi uma coisa que eu falei para os jovens, é que o primeiro passo no degrau para a gente seguir com Jesus aí, o primeiro degrau é o confessar. Né? Vou até ler aqui, ó. Eu até trouxe a minha cadernetinha que a gente anota. Eu lembro que eu falei, a primeira coisa que eu falei na pregação que a gente estava tendo lá no bate-papo, Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Né? Então você vê que a gente tem um respaldo bíblico, né? De Deus falando Sim. realmente, cara, o primeiro passo. Então, se você aí que tá assistindo, né, não sabia disso, mas busque seu pastor realmente, busque aí o seu líder, né? Não é para qualquer pessoa também que você vai ficar falando, mas procure a confessar, porque é muito mais a gente ter a cura do que a gente ficar carregando todo esse Sim, peso, tem né? uma cobertura espiritual, né? Sim. Porque nem procurar o líder, por exemplo, você é líder do Aham. jovem, o jovem ia até você. Você vai dar aquele conselho à luz da Bíblia, onde a pessoa não estava tendo aquele entendimento, você vai ajudar ela a caminhar. Legal. Então, quando não tem isso, a pessoa fica perdida. Fica O perdida. que eu faço? E agora? Aham. Aí o inimigo tá ali, ó, sempre mostrando o Sim. outro lado. Legal. Né? E, cara, é verdade. Quantas vezes todo mundo, a gente peca, né? E quantas vezes a gente dobra o joelho, Jesus perdoa, mas, né, até uma das perguntas, eu coloquei lá no meu status, lá, eu fazer umas perguntas, e até me perguntaram como que a gente se liberta de um pecado de, aquele pecado que a gente, Estimação? estimação, pecado de estimação. estimação. A gente peca e não consegue sair daquilo. Né? Depois vocês respondem pra mim, mas uma das coisas do pecado que eu vi, e eu vi alguns jovens compartilhar que muitas vezes quando a gente se sente mal, a falta de alguma coisa sempre nos leva a ir pecar. Sempre nos Sim. leva, que nem, por exemplo, a pornografia, né, no meio dos jovens. Existem jovens que às vezes se sentem solitários, se sentem mal, ou alguma coisa deu errado na vida, não sei o quê, e o primeiro a correr vai correr para pornografia, e da pornografia correlaciona a masturbação, e aí por aí se vai. E o Ed contando sobre o testemunho dele, tudo que te aconteceu também vem relato de algo que sentia falta. Sim, era um vazio que eu não conseguia preencher e muitas das vezes, até quando eu tava no mundo lá antes de casar, eu procurava nas drogas, nas bebidas, tudo coisa que era um vazio, que eu não tinha a presença do Espírito Santo e sempre tentava fazer alguma coisa para satisfazer a minha carne. Só isso, o meu prazer momentâneo. Mas algo, o que acontecia? Eu fazia o que eu tinha que fazer e não me arrependia, só tinha apenas um remorso. Vinha para a igreja, tinha um remorso, chorava, falava, Senhor, perdoa. Aí quando penso, não, na segunda-feira ou no outro dia, estava lá fazendo de novo. E aí eu ficava envergonhado, pensava que não, pedia perdão de novo, voltava a fazer de novo.
Aí, quando eu entendi que o arrependimento tem que ser algo que vem de dentro para fora, que tem que ser um coração, como o salmista fala, Davi, lá no Salmo 51, tem que ser um coração contrito, um coração quebrantado, verdadeiramente, que você entrega e você expõe, você coloca para fora, você conversa com o seu pastor, com o seu líder, aquilo te liberta. E quando você é liberto daquilo que te aprisiona, o diabo já não tem mais poder. Ele não tem mais aquela, olha, você fez. Não, acabou. Eu estou livre, literalmente livre. Irmãos, desejo, vontade, querendo ou não, a gente é convertido, a gente tá numa nova criatura, porque Deus nos deu uma nova vida. Nós somos nascidos do Espírito, buscamos as coisas do Espírito, mas se deixarmos a nossa carne, ela sempre vai se inclinar para o pecado. Isso é fato. Jesus nos mostrou, à luz da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 14, não, capítulo 4, versículo 14, sobre essa questão. Que ele venceu todo o pecado. Ele foi a maior figura que venceu a qualquer tentação e não pecou. Então, assim, ele é o nosso maior exemplo que é capaz de vencer. Mas é um processo. E é sobre isso, é sobre pedir ajuda, não ter vergonha. É chegar e conversar, olha, eu preciso de ajuda. Porque eu não tinha isso na minha família. E eu tinha medo de conversar com a minha esposa. Aí eu não tinha quem conversar. E eu ficava só guardando aquilo pra mim. Aquilo me remoía, me matava por dentro. Mas quando eu entendi realmente o que era o evangelho, que não é sobre o acusar, mas é sobre o acolher, eu fui liberto dessas coisas. Legal. E acho que a gente entender muito isso, entender também, né? Não sei se vocês entendem sobre isso, mas a gente fugir realmente do que nos traz o gatilho, né? Sim. Tem muita gente que nem, poxa, tem uma dificuldade de fugir disso, dificuldade, mas que nem você estava comentando, né? A renúncia, eu fugir de tudo, eu largar tudo, não sei se foi você que falou, foi o Ed que falou, tipo, eu excluo tudo isso aqui, eu tiro da minha vida, eu realmente tenho um esforço que nem, eu não quero mais celular, eu vou ficar um mês sem o celular, eu vou ficar um mês sem cultivar essas amizades, pra mim realmente fugir da aparência do mal, porque se a gente continuar, a gente corre sempre pro pecado, corre. É ver o que te faz pecar, arranca fora. Se os seus olhos te faz pecar, arranca os olhos. Mas Não ser manso, né? Com os pecados. hoje tá fácil para você, né, assim, no olhar material. Você entra na rede social, você não tá procurando nada, mas acaba vendo coisas que não agrada. Então, se aquilo tá te fazendo pecar, sai disso, né? Se uma música tá saindo da visão espiritual, sai disso, porque hoje tem muita música que nos leva ao abismo e a gente nem sabe. E você- Tá em inglês lá, tá falando um monte de coisa e tá lá cantando. Você falou que o Espírito Santo ele foi te ajudando, né, nesse seu processo a mudar muitas coisas, Sim. mas também não foi tão fácil assim. Você Não, teve não que foi. Foi lutar. muita luta e é quebrar carne. Eu tive que muito jejum e oração. Você tem até a mulher de jejum, né? Você jejum bastante, né? A gente jejua muito porque a gente entendeu que não adianta. A Bíblia fala, né, que acho que existe espírito, existe coisas que somente com jejum jejum. e oração. Jesus né? fala isso. Não tem como. Todo pecado, o que é pecado? Pecado é negar Jesus. O que é negar Jesus? É fazer tudo que não agrada a Deus. Sim. Então, como que você vai vencer o pecado? Quebrando a sua carne. Você quebrando a sua carne, você vai viver no espírito. Claro que a gente vive num mundo que o tempo todo tem coisas. Então, para você não pecar, você tem que estar no espírito, jejum e oração. Não tem como. Toda vez que a gente fala de pecado, a gente vai falar de jejum e oração. Porque, que nem eu e meu esposo, a gente teve essa experiência, Bruno. E, literalmente, quem tem alguma dificuldade em algum pecado, começa a jejuar e orar e depois conversa com a gente. Vai mudar. Porque o Espírito Santo começa... Ele é o nosso melhor amigo, né? Então, ele começa a dar direção. Olha, a gente é falho o tempo inteiro. Às vezes a gente fala algo que não agrada, palavrão. Nossa, teve um momento que eu estava conversando com um jovem, e um jovem, assim, totalmente educado, maravilhoso, assim, na forma de conversar, mas sem querer falou palavrão o tempo todo. Mas cadê a presença? Entendeu? Então, se o Espírito Santo não convence, e ele fica todo sem graça, não, fica em paz. Mas, assim, começa a jejuar que automaticamente sai. Né? Porque você começa a buscar mais do Espírito, o Espírito começa a falar, faz isso, faz aquilo, e quando você vai ver, você já tá liberto. Sim. Né? Uma das coisas que a gente estava conversando, né? É que realmente o pecado, ele gera morte. Gera morte. E a morte, ela gera separação de Deus, né? Uma das coisas que a gente estudou um pouquinho lá, que a gente bate papo lá com os jovens, foi sobre
a história lá de Adão e Eva mesmo, né? Você via ali que eles estavam num jardim, estavam podendo aproveitar de tudo, mas por um interesse de algo, às vezes, como eu tinha dito aquela palavra, você ficar, ai meu Deus, ficar ansiosos em querer saber aquilo, a Curiosidade. curiosidade de querer provar, e a curiosidade deles Que nos levaram levou. à morte, nos levaram Uhum. à separação de tudo aquilo Sim. que eles tinham, né? Então, o que me chama muita atenção também nos dias de hoje é essa curiosidade que os jovens têm. Eu me lembro que eu estava assistindo um vídeo e, e é bem ali em Gênesis 2, Gênesis 3, que Jesus fala para Eva assim, ó, você pode comer de todas essas árvores, né? É uma ordenância, né? Que até que ele fala assim, eu te ordeno que você coma de todas essas árvores, mas existe de uma árvore que você não precisa comer. Sabe o que é engraçado? Que muitas vezes a gente tem 1 milhão de árvores para comer, mas a gente sempre olha para aquela que não pode Sim. comer. Jesus, ele nos dá a oportunidade de olhar para todas essas árvores, mas, cara, é Deu incrível que diversos, nós né? sempre vamos para aquela uma Sim. que nos faz pecar, né? E aí, esse cara, ele falava assim que, cara, você quer fugir do pecado? Você quer transformar tudo isso? Começa a olhar para as oportunidades que Deus te dá, sabe? Se o inimigo tá te levando para te pegar para esse lado, começa a olhar para as milhões de árvores que Jesus também te dá. Então, começa a pensar diferente. Fuja disso tudo. E é engraçado que realmente é o que acontece no meio dos jovens, sabe? A Sim. curiosidade hoje, Sim. que nem a gente falou sobre pornografia, né? Um dos assuntos que a gente falou sobre pornografia, e foi muito difícil, né? Muito difícil. E um vídeo que a gente passou lá pra galera falar é que dentro de casa a menina, ela tinha as fitas cassete, sabe? E os pais tinham esses vídeos, né? Esses vídeos de pornografia. E ela, desde 12 anos, pequena, ela teve um encontro com essas fitas cassete e começou a assistir. E a curiosidade dela, ela não via a hora dos pais saírem de casa para poder assistir. Não via a hora de eles irem dar uma saidinha ali, e ela colocava. Isso foi um mês, aí daqui a pouco começou todo dia na semana, aí várias vezes no dia, até que ela se encontrou presa no pecado, né? E você até tinha comentado, né, que tudo que já aconteceu, né, na curiosidade ali, Sim, foi dentro de casa também que começou essas coisas. tudo... De assistir, de ter algum tipo de contato com essas coisas, foi dentro de casa também. Foi nesse mesmo tipo, não foi nem fora, foi dentro de casa que tinha as coisas lá e acabei tendo curiosidade e acabei fazendo coisa errada. Fui acabando virando um vício. Isso, né? E, cara, e falam que hoje a gente estava estudando e a pornografia, né, um dos pecados que a gente estudou, ela é muito pior, na verdade, correlacionada ali, parecida com um cara que é viciado em crack, sabe? Dá as substâncias, te dá a loucura, a vontade, como se fosse um cara viciado em crack, viciado em usufruir daquilo. E você vê que às vezes é um vídeo, né? Cara que tem a mesma relação ali. Demoníaco mesmo. Sobre pecado de estimação, assim que fala, vocês têm que falar sobre isso. Aquele pecado que é rotineiro, né? Tem gente que não consegue largar. Tá tanto tempo e fala, já jejuei, já orei, ou não jejuei, mas orou tanto, já não sei, mas fez e parece que sempre cai naquele mesmo pecado. Vocês têm aí uma... Então, o meu testemunho em relação ao pecado era mentira. Era automático. A mentira, às vezes eu falava uma coisa normal e já tava mentindo. Caramba. E aí eu vi que a mentira foi aumentando, contando história. E aí eu falei, não, tem que tirar esse bichinho de estimação daqui. E aí eu comecei, até falava a mentira, até contava. Aí depois não, calma aí, eu falei demais. Eu comecei a perder o medo de consertar aquilo que eu falava, Sim. entendeu? Mas eu era muita mentira, no meu caso. Tem gente que mente tanto que até acredita na própria mentira, né? Exato. Você tipo, o que você tem a falar? Eu vou deixar a Agatha falar sobre Fala aí, a Agatha. Tá quietinha aí? Eu quero ouvir. Eu acredito que a questão do pecado em si, tanto de estimação ou quanto aqueles que a gente acha que não consegue vencer, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Jesus, sabe? É aquilo que a gente fala sobre os dois lobos que existem dentro da gente, qual a gente alimenta mais. Eu já tentei viver uma vida só de confissão, só confessar para os meus líderes e não
não achar que precisava ir até os pés de Jesus e não deu bom. Como eu também já tentei falar só pra Jesus e não achar que, já confessei, não adiantou, então também não vou confessar, vou só falar com Jesus e também não deu bom. Então acho que é viver uma vida ali alinhada com o Senhor, com o coração alinhado e ter intimidade, ter proximidade com o seu líder, com o seu pastor, com a sua autoridade, que o confessar se torna até mais fácil. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar com o Bruno foi muito mais difícil do que quando eu vou confessar hoje. Porque hoje a gente já tem mais intimidade, eu tenho intimidade com ele, com a esposa dele. Então, tipo assim, Bruno, fiz isso. O pecado de estimação se torna chato porque toda vez você vai confessar a mesma coisa, né? Você se sente pior porque, tipo, nossa, isso de novo, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo. E no fundo, eu acredito que é você buscar o equilíbrio entre Jesus e as suas autoridades espirituais. Foi igual você falou, eu não preciso orar 1 hora todo dia, mas eu não posso passar 1 hora sem orar. Eu não posso deixar de alimentar o meu relacionamento com Jesus. Tem uma passagem da Bíblia, que eu até anotei aqui, que é Gênesis 39, que ele fala assim: ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu acredito que o que falta é ter esse entendimento, sabe? Eu vou trair o meu melhor amigo, eu vou trair o Espírito Santo, isso não faz sentido nenhum. É realmente ter esse relacionamento do tipo, eu não quero nunca magoar o Bruno, eu não quero nunca magoar a Lê, porque eu gosto deles, eu sei que eles são bons pra mim. Então eu vou fazer isso com Jesus, eu vou fazer isso com o Espírito Santo. É alimentar isso ao ponto de entender que ele é o seu melhor amigo, você não pode trair a confiança dele. E se você, caso caia em algum pecado, caso traia a confiança, é entender que ele é um Deus imutável, sabe? A gente erra o tempo todo, mas ele permanece em amor. E não é porque ele permanece em amor que a gente vai cair sempre. Mas quando cair, ter para quem olhar. Eu lembro que no meu período de conversão, eu tinha muito receio de pecar. Eu lembro que eu falei com o Bruno, não sei se ele lembra, mas eu falava assim: Bruno, eu não quero voltar pra igreja não, vai que eu saio de novo. Porque eu já era de uma igreja dele. Mas você nem entrou e tá com medo de sair, como assim? Eu, não quero, não quero. E eu lembro que nessa época o Senhor me falava muito de Davi. No meu quarto, através dos meus devocionais. E ele falava: Davi já pecou. Mas a diferença é que Davi, quando pecava, ele olhava pra mim. E não pros próprios erros dele. O que eu fazia muito antigamente. Então pecou? Olha pra Jesus. Tenha amigos pra você confessar. Pra você crescer, sabe? Igual você falou, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se você for uma pessoa que anda com pessoas igual a você, pra ela vai ser normal, seu pecado. Mas é entender isso, fazer de Jesus teu melhor amigo e alimentar um relacionamento todo dia, porque é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa e isso não te incomodar. Então acho que é assim que a gente vence o pecado. Você vê? Quer falar? Então não tem nem o que falar, porque depois que ela falou, é sobre isso mesmo, é sobre ter intimidade, né? E eu consegui também vencer muito essa questão do pecado de estimação, foi através do jejum. Com jejum e oração, eu consegui vencer isso também. Tendo essa intimidade, tendo esse entendimento que ela falou, porque assim, eu não tinha esse entendimento também de que Deus e o Espírito Santo, ele se magoava, que ele ficava triste, que ele era uma pessoa, que eu tinha que tratar ele... Eu também não queria trair a confiança da minha esposa, do meu amigo, do meu líder. E eu tinha que tratar Deus e Jesus ali da mesma maneira. Eu vou entristecer ele, o Espírito Santo. Ele está de olho em cada coisa que eu faço. E ele é o meu intercessor. Ele lutou, ele entregou a própria vida. E uma coisa que impactou muito, assim, que me fez entender sobre essa questão do amor de Deus é porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou primeiro, eu amo. É por conta disso, é porque ele me amou mesmo eu sendo um pecador, eu sendo uma pessoa que estava na sarjeta, no lixo, mas ele me amou primeiro. Ele me olhou primeiro. E só por conta disso eu já posso me alegrar. Entende? Como que você... Sabe? É algo assim tremendo. Sobre a graça, né? É sobre a graça. Legal. Estar completo, né? Satisfeito. Sim.
É verdade. Legal. Entristecer Jesus, como a Marta falou, né? Uma das coisas que a gente falou sobre, né, no semestre anterior, sobre a paixão pelo noivo, né? Então a gente começou a estudar sobre Mateus 25 e aquela questão das 10 virgens começarem bem, mas só 5 terminaram bem. Então, a gente tem essa preocupação, cara, eu preciso continuar me apaixonando por ele, sabe? Eu não posso entristecer o Senhor, e a gente consegue começar a fugir de todos os embaraços, né, que nos Sim. causa. Pra acabar, passou rápido, né? Ah, Você falou sobre, eu tive uma pergunta aqui, e a sua história foi muito legal, né? A santidade que você levou pro casamento, né? Do seu namoro pro casamento. Aí teve uma pergunta aqui que me fizeram, falou assim, deixa eu procurar aqui. Eita, glória. Sexo antes do casamento, como evitar? Você disse, Então, né, que você contou a sua história que você teve. sim, a minha experiência foi literalmente com Deus mesmo em relação a isso. O que que eu fiz? Eu fiz uma aliança com Deus, porque eu queria um casamento abençoado, eu queria um casamento de Deus mesmo, que desse tudo certo. Uhum. Eu, como jovem, não tinha tanto entendimento, então eu orava dessa forma: Senhor, eu vou fazer uma aliança contigo. E nem tinha a mãe, né? Não tinha mãe, não tinha convivência com a minha mãe, morava com a minha madrasta, não tinha o meu pai para me dar aqueles conselhos que a gente precisa, né, como adolescente. Então, o que eu tinha era meu melhor amigo, Espírito Santo. Ué. Com mais as minhas dificuldades, ele me dava a direção. Então, eu comecei a orar. Falava, Senhor, eu vou me guardar. Eu tinha minhas amizades, eu via ali o ciclo de amizade, jovens já sendo mãe, não sabia de quem era o pai. Eu olhava, não quero isso para mim, não. Eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. A minha visão que eu tinha é que eu não ia ser ninguém. Uhum. Mas quando eu olhava para aquela situação, eu falei, não, isso eu não quero ser, eu Sim. quero ser diferente. E aí eu fiz uma aliança com Deus e entrei nesse jejum, que nem eu falei no início, do propósito de honrar até o final. E aí eu só fui mesmo depois do casamento. E aí não existe, dentro da palavra, não existe sexo antes do casamento. Tem que aguentar aí. Tem que Segura, faz propósito com Deus. Mas se caso acontecer, né, nós temos o nosso Jesus, que é o nosso advogado, Uhum. mas vence a carne, vence ela que dá É tudo possível, certo. É é possível, possível. é possível. Aí teve as renúncias, né? Uhum. Toda vez que eu ia sair com meu marido, eu levava minha cunhada de chaveirinho. Olha, Legal. eu mesmo não tive essa, como fala? Alguém fala, já vigia nisso. Uhum. Não, eu tive esse O entendimento. exemplo. Exato. Eu tive esse entendimento. Falei, não, se eu estiver sozinho com ele, além das pessoas falar mal de mim, pode Uhum. acontecer alguma coisa. Então eu quero ela ali do meu lado. Uhum. Então é sempre evitar ambientes, né? Sim. Sempre estar com alguém, principalmente jovens que tá namorando. Uhum. Nunca ficar sozinho, porque acontece, a mão vai para o lugar onde a gente, né, Uhum. vai ter que vigiar. Sim. E até antes, você comentou até assim, tá namorando, né? As amizades, tudo que você escolhia era fugir sempre pra não ter nenhum Sim, contato, se guardar sempre, sim, né? guardar. Teve uma época da minha adolescência que teve as minhas rebeldias, né, que eu comecei Uhum. pra balada, e aí depois da balada, a galera saía de rolê, né, que a gente falava, os rolê. Uhum. E eu ia embora. Eu não vou, eu quero saber de ninguém, não, vou embora. E aí as meninas me taxavam de sapatona, porque eu nunca saía com ninguém. Eu gostava de ir, dançava tudo, mas quando chegava no baile mesmo, eu saía fora. Uhum. Queria nem saber. E descia embora de madrugada, 4 horas, 3 horas da manhã, e era onde eu morava, era bem perigoso, mas eu não saía de rolê. Porque, por mais que eu tava ali no caminho errado, eu lembrava da aliança que eu fiz com Deus. Que legal. E é muito importante. Eu sempre lembrava e eu falei, não, vai até o final. E a obediência gera bênção. Legal. Então, eu obedeci, não foi fácil, né? É que a gente falando parece que foi só flores. Não foi fácil. A obediência, mas gerou bênção. Tá aí meu casamento. Teve outras lutas, que é normal. Crente sem luta. Não é crente. Tem que ter, na verdade, tem que ter luta para ter testemunho, né? Sim. Mas é isso. Tem que Legal. vencer a carne. Quebra a carne. Quebra que dá certo. Legal que você falou, a obediência gera bênção, né? E a curiosidade gera morte, né? É verdade. Entendeu? Uhum. O preço do pecado é a morte. Então, quando a gente começa a entender isso, fala, não quero isso para mim, não. Inclusive, eu quero até deixar um versículo Pode ler. que está aqui em Salmos 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode? Como ele consegue vencer tudo isso? Vivendo de acordo com a sua palavra. Aqui é o manual. Amém.
Tem muita coisa que a gente aprende aqui dentro. É Glória a verdade. Aliás, tudo É. da nossa vida. Quando eu tive essa experiência chave que eu falei pra você lá Aham. atrás, que mudou a minha vida, comecei a ler, falei, gente, tudo tem aqui. Como ser uma mulher sábia, como ser uma adolescente, é a luz da Bíblia, como andar com Jesus, como... Gente, tá tudo aqui. Quando a gente começa a ler, automaticamente a palavra vai entrando e vai transformando. É Glória a verdade. Deus. Aleluia. Olha aí. Amém. Que legal. Obrigado. Amém. Obrigado aí, tipo, Jaine, Foi uma honra estar Agatha. aqui, dividir com vocês a nossa história, o testemunho, Amém. né, mano? Por mais que automaticamente virava no casamento, que a gente é um jovem senhor casado, né, mano? Já é. Mas a gente tem muita experiência, porque a gente já passou por essa fase de jovem. A gente é jovem ainda, mais ou menos. Sim, lógico que é. Mas é sobre Deus, gente. Não tem outro caminho. A gente tem que quebrar a carne, buscar mais de Deus. Quando a gente tem um líder, né, abençoado, buscar sempre falar com o líder. Igual ela falou, que toda vez que ela precisava, ela ia até o líder. Então, eu quero encorajar os jovens a não ter medo de falar com o líder. Tanto o líder do jovem quanto o próprio pastor, né? Porque é ele, vocês que estão na linha de frente para nos dar a direção, né? Às vezes a gente fica perdido, nossa, o que eu faço? Como resolver essa situação? Não vai perguntar para um amigo, pergunta para o líder, porque ele tem cobertura espiritual. Sim. Então, o que vai vir da sua boca vai ser sempre algo mandado por Deus. Então, é algo que vai dar a direção. Sim. A gente não vai ficar paralisado, perdido, né? Então, tem que saber para quem pergunta, com quem a gente se abre, conversa. Porque dependendo da situação, você vai conversar com alguém que não tem a palavra, ela vai te levar para o abismo. Verdade. Então, a gente tem que saber escolher com quem a gente conversa. Amém. Amém? Amém. Fechou? Legal, gente. A gente fica por aqui, tá? Você que assistiu esse podcast, comenta, curta, compartilha. Sabe, você fazendo isso, eu acredito que o YouTube entende que esse conteúdo é muito relevante e vai espalhar para muita gente. Tá bom? Então compartilha, principalmente com os jovens, sabe? É muito importante. Você vê que é muito difícil conversar isso hoje na igreja, né? Talvez tenha igrejas que não falam sobre isso, então Deus está nos dando aí muita coragem, liberdade de a gente falar sobre esse assunto, né? Então compartilha de verdade, tá bom? E aí espero que no próximo a gente vai ter mais conversas, a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.